Fala galerinha do X, tudo bem com vocês, turma do Pré? Professor Teta na área e hoje nós estamos aqui para a nossa última aula de Física, último vídeo aí do ano, finalizando aí a nossa apostila Frente B, o módulo 12, onde nós vamos falar um pouquinho da parte de circuitos elétricos. Na nossa última aula nós introduzimos aí a eletrodinâmica, com as suas características, com as suas grandezas importantes, as suas relações, também fiéis aí ao que nós vamos estudar agora, que é a parte de circuitos elétricos, tá bom? Então vamos lá, gente. Bom, essa primeira imagem, ela mostra pra gente um circuito mais simples possível, E o que nós conseguimos identificar nesse circuito? Temos ali a nossa pilha, a nossa bateria, que gera a diferença de potencial, responsável por produzir no nosso circuito a nossa corrente elétrica, tá? Temos ali uma chave interruptora, na verdade ela não é tão relevante ali, ela simplesmente faz o circuito funcionar ou não, Mas um outro elemento importante que está sendo ali representado pela nossa lâmpada é o nosso resistor, que também é percorrido pela mesma corrente gerada pela nossa bateria. E se fôssemos fazer aqui um estudo relacionando essas três grandezas, obviamente precisaríamos dessa relação, o famoso URI, a equação aí mais importante da nossa eletrodinâmica. Mas nem sempre os nossos circuitos elétricos são desse jeito. Nós podemos ter circuitos mistos, por exemplo, onde nós continuamos com a nossa bateria, que nos fornece agora uma corrente total I, só que agora essa corrente ela vai encontrar trechos diferentes. E aí, obviamente, ela vai sofrer algumas divisões, E vocês estão vendo que ela vem se dividir aí numa corrente chamada de I1 e numa outra chamada de I2, E não temos ali apenas uma única lâmpada, temos mais lâmpadas que podem estar ligadas de maneiras diferentes, e esse, na verdade, é o nosso objetivo da aula de hoje. Conhecer maneiras diferentes de conectar os nossos resistores, as nossas lâmpadas, os nossos dispositivos aqui dentro. Tudo bem? Bom, então nós vamos estudar hoje o que nós basicamente chamamos de associação de resistores. Vamos ver aí dois grandes tipos de associação e vamos ver que nós podemos ainda misturar esses dois tipos formando um terceiro tipo. Só que, na verdade, se você conhece esses dois primeiros, que são os mais importantes, com as suas características, o terceiro tipo é apenas a mescla deles. Tudo bem? Bom, então a gente começa falando de um primeiro tipo de associação chamada de associação em série. E olha só o que diz a associação em série. Dois ou mais resistores estão associados em série quando são interligados de modo a constituir um único trajeto condutor. Isto é, sem bifurcações, sem ramificações, sem que o seu fio se divida. É assim que a gente tem que entender, tá? Assim, se eles forem percorridos por uma corrente elétrica, a corrente elétrica, terá a mesma intensidade em todos os nossos resistores. Tudo bem? Nós chamamos isso de continuidade da corrente elétrica. Então, vocês podem reparar aí duas imagens, um tanto quanto diferentes uma da outra, mas onde os nossos dois resistores presentes nessa imagem, R1 e R2, estão conectados em série. E a gente pode perceber isso porque o nosso caminho da corrente elétrica é um caminho único, E a gente percebe que a corrente que passa no resistor R1 e no resistor R2 é a mesma, que eu estou chamando de I nessa imagem, tá? Já na imagem do lado, nós temos aí uma imagem diferente, um desenho um pouquinho diferente, mas que também constitui uma associação em série. Por quê? Olha lá de novo a corrente que passa no resistor R1, a corrente I. E essa corrente leva a mesma, esse caminho leva a mesma corrente ao outro resistor R2. Portanto, nessa segunda figurinha, na figurinha da direita, nós temos também uma associação em série. Tudo bem? Então, cuidado. Os desenhos, às vezes, eles vêm para tentar enganar.
É claro que a associação em série, a maneira mais simples de representar isso é a gente representar um resistor do lado do outro, na sequência do outro. Mas muitas vezes, né, eles estão dispostos de maneira diferente, onde a questão, ela, às vezes, quer tentar enganar você. Então, olhe, analise, qual é a corrente que passa nesse resistor aqui? Ela vai ser levada até o próximo? Vai ser levada até o próximo? Se sim, se for a mesma corrente, você sabe que, independente do desenho, eles estão associados em série. Tudo bem? Bom, então agora nós vamos pegar uma figura um pouquinho mais detalhista, né, para que depois a gente chegue nas características importantes da associação em série. Então, vocês primeiro estão vendo aí uma imagem, né, à esquerda de vocês, onde nós temos um gerador, uma pilha, e essa pilha, esse gerador, ele vai fornecer ao nosso circuito uma diferença de potencial U. E essa diferença de potencial vai promover a nossa corrente elétrica I. Tudo bem? Percebam que eu tenho ali em cima 3 resistores, R1, R2 e R3. E dá para perceber também que a corrente elétrica que está passando por eles é a mesma corrente elétrica. Portanto, R1, R2 e R3 estão conectados em série, tá? Outra coisa importante é você perceber que cada um deles trabalha com uma certa diferença de potencial. Isso é um cuidado que você tem que ter, né? Esse U aqui embaixo é a diferença de potencial total da associação, né? Cada um deles vai trabalhar com um pedacinho desse U, que eu estou chamando de U1, U2 e U3. Tudo bem? Bom, só que quando a gente estuda, né, circuitos que apresentam vários resistores, a melhor maneira de se fazer isso é tentar ver se nós conseguimos agrupar esses resistores e tornar todos esses resistores um único resistor. E isso sim é possível usando a característica e as propriedades da associação que nós estamos estudando. Então, nós podemos pegar o desenho da esquerda e transformar num desenho da direita, que seria um desenho equivalente. Perceba que no desenho da esquerda eu tenho 3 resistores, mas eu posso trocar esses 3 resistores por um único resistor, que nós chamamos de resistor equivalente. Mateus, o que é? Eu nunca entendi o que é o resistor equivalente, tá? Gente, o resistor equivalente é um único resistor que faz o que todos aqueles, né, resistores, no nosso caso, esses 3 resistores, estão fazendo. Mateus, o que você quer dizer que faz a mesma coisa? Eu estou querendo dizer que eles vão exigir do nosso gerador a mesma corrente elétrica, né? Então, na imagem da esquerda, esses 3 resistores vão pedir uma corrente I para que eles possam funcionar. Vão pedir para quem? Para o meu gerador. Tá? Eu posso trocar esses 3 resistores por um único resistor, onde esse único resistor vai fazer e vai pedir a mesma corrente elétrica I ao meu gerador. Nós chamamos esse circuito da direita de circuito equivalente. E é muito mais prático mexer com ele, né, pessoal? Porque eu passo a ter um único gerador, um único resistor. Eu posso, né, usar as equações que nós aprendemos na aula passada para fazer algumas descobertas aqui dentro. Beleza? Tudo bem? Bom, então eu vou te mostrar agora quais são as características dessa associação. Como que é que nós fazemos, por exemplo, para pegar esse circuito da esquerda e transformar nesse circuito da direita, né? O que eu tenho que fazer com esses resistores para que eles virem apenas um, chamado resistor equivalente? Então vamos lá. Nós vamos ver agora as propriedades da associação em série, tá? Então basicamente são 3 propriedades, cada uma delas aí com a sua importância, e nós temos que prestar muita atenção em cada uma delas, ok? Primeira propriedade, pessoal, olha só. Em cada resistor tem-se uma tensão elétrica parcial, a qual é proporcional à sua resistência elétrica. Sendo o 1, o 2 e o 3 essas tensões parciais, né, respectivamente, nos resistores R1, R2 R3, nós podemos escrever. Pessoal, lembra do URI, tá? Então, nós estamos aqui escrevendo o URI para cada resistor que está ligado em série.
né? É importante você perceber que todos são percorridos pela mesma corrente. Por isso que eu não chamei aqui de I1, I2 e I3, tá? Então eu apliquei o URI para cada um dos resistores. O U1 é o R1 vezes o I, o U2 é o R2 vezes o I, ou U3 é o R3 vezes o I, né? Então, se eu precisar descobrir a tensão em cada um dos nossos resistores, eu tenho que aplicar um URI individualmente para cada um deles, tá? Mas isso nos leva à segunda propriedade. Olha só, a tensão elétrica total U da associação é igual à soma das tensões parciais, tá? Pessoal, quando a gente estuda circuito elétrico, isso lembra um pouquinho de conservação de energia, né? O U, ele está, de certa forma, relacionado à energia. Então, se eu somar a quantidade de energia que cada um dos meus... O U não é energia, tá, pessoal? Ele está associado a uma quantidade de energia. Se eu somar o U, né, de todos os meus resistores que estão conectados em série, essa soma vai me dar o U total. Lembra o U lá da minha bateria? O U total é esse cara. Se eu somar essas parcelas de U, eu obtenho o meu U total. Beleza? Bom, e a terceira e última propriedade é a respeito da tal da resistência equivalente, né? A resistência equivalente de uma associação é igual à soma das resistências parciais dessa associação. Lembra que você estava pensando, como que eu vou, Matheus, trocar os meus 3 resistores, né, de resistências individuais por um único resistor de resistência equivalente? Simples, na associação em série, nós fazemos uma soma direta, né? A resistência equivalente é dado pela soma das nossas resistências. É importante você perceber que, nesse caso, a nossa resistência equivalente ela vai ser sempre maior que a resistência dos resistores, né? Já que nós estamos somando todas elas, tá? E uma coisa legal para você ganhar tempo é o seguinte: se você tiver vários resistores iguais conectados em série, para que você ache a resistência equivalente, basta você pegar esse número de resistores que são iguais e multiplicar pela resistência desses camaradas. E isso só vale se eles forem iguais, né, pessoal? Se eu tiver 3 resistores de 3, cada um deles valendo 3, eu não preciso fazer 3 mais 3 mais 3. Eu pego o valor de um deles, que é 3, e multiplico por quantos deles tem. Que no caso, no meu exemplo, são 3 também. Tá bom? Beleza, gente? Essa então, ou essas são as propriedades da associação em série. Gente, só que a associação em série, ela tem um probleminha, né? E aí esse probleminha eu trouxe através de uma imagem aqui para que vocês consigam perceber qual é esse problema, vamos assim dizer. Então vocês estão vendo novamente uma imagem à esquerda, onde vocês têm ali uma bateria, né? Com o seu polo positivo e negativo, e nós sabemos que vai passar uma corrente elétrica I aqui. Tudo bem? Essa corrente vai passar por essa primeira lâmpadazinha, vai passar pela segunda, pela terceira e vai embora, tá? Na verdade, gente, quando eu falo passar, não é porque ela na sequência passa por uma, passa pela outra. A corrente ela circula como um todo no nosso circuito elétrico. Tá? Então, não é passou no primeiro, depois não passa mais, está passando no segundo. Não, é uma coisa que acontece simultaneamente, tá certo? Olha qual que é o detalhe. Eu fui lá e desenrosquei a lâmpada 3. E as minhas outras lâmpadas simplesmente apagaram. Gente, essa, né, esse é um problema da associação em série. Quando você tem dispositivos conectados em série, se por algum motivo um deixar de funcionar, é como se você interrompesse o seu circuito. É como se você interrompesse a passagem de corrente elétrica. E aí, obviamente, né, aqueles dispositivos que dependem da corrente elétrica para funcionar, eles não vão funcionar. Tá? Eu já vi questões assim, ó. Considere numa associação 10 lâmpadas em série, né? A quinta lâmpada queimou. O que acontece com as outras lâmpadas? Todas as outras param de funcionar. Por quê? Porque você interrompeu o caminho da corrente elétrica. A corrente, gente, ela precisa circular. Se você não tem um caminho fechado para ela circular,
né, ela não se estabelece ali nesse caminho. E você não tem corrente até um certo pedaço, não. Ou você tem o caminho todo fechadinho para a corrente circular nele como um todo, ou se você interromper esse caminho em qualquer ponto que seja, a minha corrente, ela para de circular. Tudo bem? Portanto, esse tipo de associação não é o que nós temos em casa, né? Eu estou com uma lâmpada ligada, de repente eu apaguei a lâmpada, os outros dispositivos da minha casa se apagam? Não, pessoal. Na minha casa as coisas estão conectadas de forma individual, né? Mas nós, obviamente, poderíamos talvez criar uma situação onde eles estivessem conectados em série, o que não seria muita vantagem, né? Apaguei a lâmpada, a TV lá da sala desligou, a geladeira parou de funcionar, e aí você imagina o caos que seria numa casa. Beleza? Tranquilo, então, associação em série. Bom, nós vamos passar agora para o outro tipo de associação, que nós chamamos de associação em paralelo, tá? E vocês vão perceber, e o legal das duas associações é porque elas são totalmente diferentes, né? Elas têm características diferentes. No finalzinho eu vou te mostrar um mapa mental para que você lembre das diferenças entre elas, tá? Então, olha só. 2 ou mais resistores estão associados em paralelo quando são interligados, de tal maneira que todos são submetidos à mesma diferença de potencial. Pessoal, lá na associação em série, todos eram submetidos à mesma corrente elétrica. Geralmente eles trabalhavam com U's diferentes, diferenças de potenciais diferentes, tá? Aqui não, na associação em paralelo, obrigatoriamente todos precisam trabalhar com a mesma diferença de potencial. Nós temos aqui à esquerda o clássico desenho da associação em paralelo, onde nós vemos exatamente um resistor paralelo ao outro, tá? É claro que a imagem, ela não é a coisa mais importante, a coisa mais importante é a característica da associação, e esses resistores R1 e R2 estão trabalhando com a diferença de potencial da nossa bateria aqui embaixo. Mas olha que interessante, eu poderia ter um desenho, né, um pouco diferente, onde aparentemente, olha que sacanagem, aparentemente R1 e R2 estão em série, mas não estão não, tá? Nessa imagem da direita, os meus resistores também estão conectados em paralelo, ok? E aí os dois estão trabalhando com a mesma diferença de potencial, ok? Tudo bem? Bom, partindo para uma imagem um pouquinho mais detalhista, nós temos aí a nossa imagem à esquerda, novamente, com o nosso gerador fornecendo ao nosso circuito uma diferença de potencial U. E agora você precisa, né, prestar uma atenção. Se o nosso U aqui, sei lá, vale 110 volts, todos esses camaradas, olha lá, estão funcionando com esses 110 volts. Cada um deles vai trabalhar com 110 volts, tá? Só que aqui tem um detalhe. A minha bateria está mandando para o meu circuito uma corrente elétrica total I. Só que essa corrente, né, a hora que ela vai chegando dos nossos resistores, ela vai se dividindo, né? Então, olha que interessante. Lá na associação em série, nós tínhamos o mesmo I, o U era dividido, né? Aqui é totalmente o contrário. Nós temos aqui o mesmo U para todos os resistores, só que a nossa corrente, ela se divide. E ela se divide de uma maneira muito interessante, né? A corrente, ela não é boba, ela sempre vai buscar os caminhos mais fáceis para ela passar. Então, nós falamos que quando o U é constante, a resistência e a corrente elétrica são grandezas inversamente proporcionais. Então, por aquele resistor de menor resistência, vai passar a maior corrente. Por aquele resistor, né, de maior resistência, vai passar a menor corrente e assim vai. Tá? Só que analisar um circuito como esse dá trabalho, é difícil. E aí nós vamos fazer o que nós fizemos lá na associação em série. Nós vamos trocar o nosso circuito por um circuito mais simples, chamado de circuito equivalente. O que é o circuito equivalente? É um circuito com um único resistor,
onde esse resistor vai pedir a mesma corrente elétrica total ali no meu gerador da minha bateria. Isso é ser equivalente. Tá? Só que para que a gente saia desse circuito da esquerda e construa o nosso circuito equivalente, nós temos que conhecer algumas propriedades. Tá? Então nós vamos ver agora quais são as propriedades da associação em paralelo. E são 3 propriedades também. Tá? Então vamos lá. Primeira propriedade, ela diz o seguinte: a intensidade total da corrente elétrica é igual à soma das intensidades das correntes parciais. Lembra ali na nossa imagem? O nosso I, ele se dividiu em I1, I2 e I3. Só que aqui, pessoal, a gente poderia falar numa conservação da carga. Lembra que corrente é carga em movimento. Você não está perdendo elétrons aí pelo caminho, tá? Você apenas tem aí uma distribuição, uma passagem diferente na quantidade de elétrons, dependendo da resistência desses caras. Mas a nossa corrente elétrica total é a soma das correntes parciais, tá? Tranquilo, então, a ideia. Bom, uma coisa importante é que, em paralelo, todos os resistores, como eu já disse, ficam submetidos à mesma diferença de potencial, tá? E nós podemos, calcular aquele tal resistor equivalente, Esse resistor aqui, ó, que vai fazer a mesma coisa que aqueles 3 resistores estão fazendo. Só que aqui nós temos uma matemática diferente, tá? Que diz que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências parciais. Lembra lá que a resistência na associação em série, a resistência equivalente era a soma das resistências parciais. Aqui é o inverso da equivalente, é o inverso dessas somas aí das parciais, ok? Só que, pessoal, essa equação, o pessoal não gosta muito de trabalhar com ela, Ou muitas vezes ela pode ser aí trabalhada de maneira diferente. Por exemplo, vamos imaginar que nós temos vários resistores iguais, associados em paralelo. Ao invés de trabalhar com essa equação aqui, ó, que é um pouquinho mais chata, nós poderíamos fazer o seguinte: para descobrir a resistência equivalente, pegaríamos o valor de um deles e dividiríamos por quantos tem. Então, por exemplo, eu tenho 3 resistores de 30. Ao invés de fazer 1 sobre o R equivalente é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 30, eu pego e acho a resistência equivalente, pegando o valor de um deles, que é 30, e dividindo por quantos deles tem, que no caso é 3. 30 por 3, eu teria uma resistência equivalente de 10. Tá? Só cuidado, isso só vale se eles forem iguais. Tá? E uma outra propriedade importante, na verdade não é uma propriedade, é uma maneira diferente de pensar a respeito dessa formulona aí grandona, é quando nós temos 2 resistores apenas. No nosso exemplo, eu apresentei 3 para vocês, mas às vezes aparecem 2. Quando aparecem 2, ao invés de trabalhar esse inverso das resistências, nós podemos trabalhar essa equação, onde a resistência equivalente é o produto dividido pela soma. Cuidado, isso só vale para 2. Ah, Matheus, eu não poderia fazer para 3 R1 vezes R2 vezes R3 dividido por R1 mais R2 mais R3? Não, a matemática já seria totalmente diferente aí, não valeria a pena. Tá? Então, esse produto pela soma que nós falamos, produto pela soma, só vale para 2 resistores. Então, sempre que eu agrupar 2 resistores em paralelo, eu posso trabalhar isso. Pode ser que eu faça muitas vezes. Imagine que eu tenho 3 resistores em paralelo. Eu agrupo esses 2 primeiros fazendo essa continha. Pego esse novo e agrupo de novo fazendo essa conta, pensando sempre em 2. Tá? Bom, aqui está uma coisa interessante da associação em paralelo. Olha só. Então, nós temos ali na imagem da esquerda a minha bateria alimentando as minhas 3 lâmpadazinhas. E aí eu fui lá e, por exemplo, desconectei a minha terceira lâmpada. E o que isso produz no circuito? Nada. Numa associação em paralelo, os elementos associados em paralelo, eles são independentes. Isso é uma coisa importante,
tá? Então, quando você desconecta um camarada que está em paralelo, os outros continuam funcionando. É o que nós temos em casa, né? Em cada cômodo da sua casa você tem algumas tomadas. Todas essas tomadas estão funcionando com o mesmo U, a não ser que você tenha um circuito diferente, né? Mas geralmente é assim. Em casa todas as tomadas têm o mesmo, né, a mesma quantidade de volts. Quando eu ligo e desligo algum componente no quarto, eu não afeto esse componente lá na sala, não afeto na cozinha, não afeto em outros cômodos da minha residência. Por quê? Porque eles estão conectados em paralelo. Tudo bem? Beleza, então? Bom, então eu queria mostrar agora um mapinha mental bem prático aí para vocês, né, lembrarem das diferenças da associação em série e paralelo. Então, dois tipos de associação, ou série ou paralelo, tá? Quando o quesito é tensão da associação, na série a soma das tensões, né, é a tensão total. Já na associação em paralelo, todos os resistores funcionam na mesma tensão. Quando o quesito é corrente elétrica, na associação em série, todos são percorridos pela mesma corrente elétrica. Na associação em paralelo, a minha corrente elétrica total é a soma das correntes em cada, né, resistor. E aí, com relação à resistência equivalente, a nossa resistência equivalente na associação em série é sempre maior que a resistência individual. Na associação em paralelo, a resistência equivalente ela é sempre menor do que a resistência individual de cada resistor. Tudo bem? Bom, para finalizar, eu queria mostrar para você um circuito onde nós podemos combinar essas duas associações. Eu posso criar um circuito onde alguns resistores estejam ligados em série, alguns estejam ligados em paralelo. E a essa associação nós chamamos de associação mista. Tá? Então, olha essa primeira imagem, vou chamar essa primeira imagem de 1, onde você tem aí 5 resistores. Tá? E aí você começa a perceber que alguns desses resistores têm uma associação específica. Por exemplo, esses dois resistores aqui, ó, de 30 e 60. Eles estão conectados em paralelo. Então, o que eu posso fazer? Ó, eu posso aplicar a matemática específica do paralelo para transformar esses dois resistores em um só. Tá? E aí, os meus demais resistores, eles estão conectados em série. Como é que eu sei, gente? Porque a corrente que passa em um, ó, é a mesma corrente que passa em todos os outros. E aí eu posso juntar todos esses resistores usando também a matemática específica da associação em série. Tá? Então, a gente fala que a associação mista não é que é um novo tipo de associação, é uma combinação das duas formas de associar que você aprendeu, da série com as suas propriedades e no paralelo com as suas propriedades. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então tá bom, nós fechamos então o nosso conteúdo por aqui, né? O nosso módulo 12 e finalizamos aí a nossa apostila 2. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.